Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para o nosso segunda TPC com a diretoria de ensino, né? Eu sou a PCNP Terezinha, PCNP de Matemática, estou aqui com a PCNP Camila. Lembrando aí que a diretora do núcleo é a professora Rosângela e a dirigente, né, a professora Aparecida Lúcia. Muito bem. Então, o tema de hoje continua a segunda etapa aí do letramento matemático e a investigação matemática em sala de aula. Então, essa pauta, ela está dividida em duas etapas, né? A gente fez uma semana passada e vamos dar continuidade hoje, ok? Primeiro, nós queremos lembrar aí dos materiais que serão necessários para essa formação. Esse material, ele já foi previamente aí, né, encaminhado para vocês. A gente pediu que a coordenação da unidade escolar providenciasse, né, para que todos vocês tivessem acesso a esses materiais que serão necessários aí para o nosso trabalho. Bom, primeiro, então, são os materiais aí de papelaria, claro, né, caderno, caneta, lápis, borracha, para vocês fazerem as anotações de vocês, as observações, né. Vamos trabalhar, então, com duas atividades, né, a atividade do anexo 1, que é uma atividade de sensibilização. Lembrando que essa sensibilização aqui, ela tem um objetivo, né, ela não é totalmente solta, é uma atividade de sensibilização que está relacionada com o tema, né, o tema gerador aí, que é o letramento matemático e investigação matemática. Então, a gente vai desenvolver essa atividade, e depois a gente tem a atividade 2, né, do anexo 2 aí, que depois também a gente fala melhor sobre ele, que é sobre a investigação matemática. Então, nos trabalhos que serão desenvolvidos hoje, serão essas duas atividades, tá bom? Então, essa atividade de sensibilização e a atividade de investigação matemática, ok? Bom, pessoal, vou ler aqui esse PowerPoint com vocês e quero fazer vários que é importante aí a gente reforçar, né, porque como eu já disse, esse tem sido desenvolvido desde né, da importância do trabalho com a investigação matemática. Partindo de considerações sobre aspectos das competências socioemocionais envolvidas na aprendizagem matemática, que precisam ser consideradas pelos educadores, nessa pauta apresenta-se uma sugestão de roteiro para o docente preparar atividades de investigação matemática para a sala de aula, apoiando-se nas metodologias ativas propostas presentes nos anexos, sempre tendo em vista o desenvolvimento do letramento matemático. Então, aqui a gente não pode perder esse foco, né, o foco aí do letramento matemático e dessas aulas pensadas aí com atividades que, de fato, levem à investigação matemática. Então, outra coisa que eu quero reforçar aqui é com relação a esses roteiros, né, porque a gente está sempre aí falando de roteiros. E numa próxima oportunidade, é o que eu e a Camila pretendemos trabalhar com vocês, desenvolver aí alguns roteiros, que acho que o momento é mais do que apropriado, né, para a gente poder trabalhar com esses roteiros. Não tem como, né, não tem como, principalmente nesse período, a gente preparar a aula, a gente desenvolver aulas aí, né, que não estejam relacionadas a um roteiro. Então, a gente pretende desenvolver isso com vocês. Outra coisa que é importante, né, que a gente está falando, da investigação matemática, então, o nosso foco aqui principal são essas atividades, né, que de fato consigam, né, desenvolver esse raciocínio aí do aluno, esse envolvimento, essa investigação. A gente falou dessa atividade 1 aí, de sensibilização, e daí a gente falou que, de fato, ela tem uma intencionalidade, né, porque o objetivo é esse, né, qualquer atividade que a gente desenvolva, que ela, de fato, tenha uma intencionalidade. Então, todas as atividades que a gente desenvolver aqui com vocês, tanto a TPC da semana passada quanto dessa, vai estar relacionado a esse tema gerador aí, tá bom? Bom, muito bem, a gente está falando aí, né, da importância desse trabalho, né, e a gente trouxe aqui um recorte para vocês, né, dos parâmetros curriculares nacionais, que é de 1998, ou seja, de 22 anos atrás, né. Lá na página 27,
os parâmetros já colocava o seguinte, ó, matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão, ao desenvolver metodologias que satisfazem, que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinha da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios. Então, a gente pode ver aqui que não é recente, né? Os documentos oficiais, eles já trazem há bastante tempo essa importância, a importância do trabalho com a modelagem, a importância do trabalho com a investigação, e aqui mais do que isso, né, porque a gente vê no texto aí, ó, claro, não só, né, esse trabalho, mas a metodologia, porque ele fala aqui dos desafios, né, ele traz aí, né, essa questão de propor atividades desafiadoras, atividades, né, que estejam relacionadas com o dia a dia do aluno, porque dessa forma, sim, ele vai conseguir, né, partir aí para a investigação, ver propósito aí nos conceitos que a gente desenvolve com eles. Então, como a gente comentou na semana passada, quando a gente fala de letramento matemático, né, a gente está falando diretamente sobre o desenvolvimento dos conceitos dentro dessas situações, né, dentro da resolução de situações-problema. Então, ele vê com clareza aí o objetivo do trabalho aí com as operações matemáticas, né. E agora há pouco mesmo, estava aqui conversando com a Camila e falando desse tempo aí, né, dos parâmetros curriculares nacionais, que ela falou, olha, há 22 anos, eu falei, Camila, esses dias eu estava lendo aí um artigo, né, que falava sobre a importância do trabalho com a resolução de problemas, com a investigação, e era de 1940. Então, a gente, há 80 anos aí, né, há 80 anos que a gente já traz, né, que já é colocado aí por estudiosos a importância desse trabalho. E a gente pode observar que os documentos cada vez mais está deixando isso claro, né, como a gente já citou, né, o próprio currículo paulista, como ele deixa claro a importância, né, que a gente vê essa diferença aí do currículo oficial do Estado de São Paulo, que ainda está vigente aí para o ensino médio, né, e do currículo paulista, né, que o currículo oficial do Estado de São Paulo, ele falava, então, sobre a importância da resolução de problemas. O currículo paulista vai mais a fundo, né, ele fala, então, não só da resolução, mas da própria elaboração de situações-problema pelo aluno. Então, não é novo, né, e a gente está, de fato, aí caminhando, os documentos estão trazendo isso, está deixando claro, os currículos, no geral, deixa bastante claro a importância desse trabalho aí, em todas as disciplinas. Claro que aqui a gente está focando na matemática, mas em todas as disciplinas. Bom, pessoal, então, o objetivo da formação de hoje é formalizar a utilização da investigação matemática como processo que promove o desenvolvimento do letramento matemático, mais do que citado aí, e apresentar um roteiro para planejar uma atividade de investigação matemática a ser aplicada em sala de aula. Então, a gente vai desenvolver aí essas duas atividades, né? Então, primeiro, essa formalização e depois a apresentação do roteiro. Como eu disse, a gente vai estar fazendo hoje aqui um roteiro, na verdade, né, parte dele, a proposta de parte dele, e como eu disse, em momentos aí futuros, a gente vai fazer uma formação com vocês só na elaboração mesmo de roteiros. A gente vai começar com essa primeira atividade, né, que é a atividade de sensibilização. O título dela é o iceberg, né? Como a Terezinha já falou, é uma atividade de sensibilização, mas toda atividade que a gente utiliza, ela tem que ter uma intencionalidade, ela tem que estar relacionada com o tema e o assunto tratado. Então, essa atividade ela está relacionada com o tema de investigação e o letramento matemático. Aqui, a gente traz essa atividade que ela é apresentada lá na pauta, né? Então, a gente
o tempo sugerido para a realização dessa atividade é de 15 minutos. Essa atividade, ela vem tratando das competências socioemocionais, né? E como a gente sabe, a gente vem falando cada vez mais dessas competências socioemocionais. A própria BNCC, quando fala das 10 competências gerais, fala das competências socioemocionais e da importância nesse processo de aprendizagem, a importância do desenvolvimento dessas competências neste processo. Então, essa atividade, né, ela diz assim: usando o iceberg como uma possível imagem da relação entre as competências socioemocionais e cognitivas, quais das listadas a seguir você considera importantes levar em consideração quando dá proposta de situações nas quais os estudantes são solicitados a resolverem problemas com postura investigativa? Aqui a gente tem algumas opções de resposta, né? Autoconfiança, tolerância ao estresse e à frustração, organização, determinação, mas além dessas, vocês podem elencar outras competências que são essenciais, que são importantes nesse processo. Então, a gente espera que vocês levem 15 minutinhos para desenvolver essa atividade. Só lembrando que para a realização dessa atividade é importante que vocês leiam, né, o anexo 1, que nós disponibilizamos lá no começo da atividade, né, nos materiais que são necessários, né, que vocês leiam esse anexo e que esse material, o material que a gente coloca como anexo, ele serve de base para a realização das nossas reflexões e do nosso estudo. Então, essa atividade ela pode ser caracterizada como uma investigação sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais necessárias na aprendizagem matemática. Né? A gente vê aí que algumas pesquisas, né, na neurociência, algumas pesquisas em psicologia e na própria área da educação informam que a aprendizagem ela é favorecida quando as competências socioemocionais são desenvolvidas intencionalmente, né? Que novamente a palavra é intencionalmente. A gente tem que ter intencionalidade em tudo aquilo que a gente propõe. Então a gente vai indissociáveis, sua mobilização também ocorre simultaneamente. Fato que deve ser intencionalmente poder retomar aqui essa intencionalidade, e se vocês observarem, como foi dito, tem aí a questão da autoconfiança, porque é o que a gente precisa, né, para você trabalhar com a investigação, ela não é assim, não é simples, vou fazer uma atividade de investigação, precisa ser uma aula preparada, não é? Eu preciso conhecer a minha turma, eu preciso saber quais são os pré-requisitos para desenvolver essa atividade, a gente precisa incentivar o aluno, precisa desenvolver a autoconfiança nele, porque muitas vezes nós nos sentimos assim, não é? Sem essa autoconfiança, de repente, para poder desenvolver, a gente vê isso. Muitas vezes o professor, né, a gente é um pouco resistente na mudança, porque a gente está acostumado, né, com aquele formato da nossa aula. Então, isso também é natural,
que aconteça com o aluno. Então, parte de nós aí é desenvolver isso, né? Dar um pouco de segurança para ele e desenvolver a autoconfiança dele, certo? E esse material, ele propõe, né, a imagem do iceberg como uma possível relação entre as competências socioemocionais e as competências cognitivas. Então, ele faz essa relação através dessa imagem. Ok, então, passando agora para a atividade 2, investigação matemática para a sala de aula, a gente vê aí que o tempo estimado para essa atividade é de 30 minutos, mas a gente lembra aí que na atividade anterior o tempo estimado era de 15, nessa daqui de 30, tá certo? Mas a gente tem aí mais do que esse tempo, o ATPC de vocês, esse ATPC específico aqui que a diretoria está conduzindo aí junto com vocês, ele é de 1h30. Então, a gente pensa que nas atividades num tempo menor, para que o tempo restante vocês possam, né, fazer as leituras aí dos anexos, as leituras complementares que o próprio material já traz e as que a gente também sugere para vocês, tá bom? Então, o tempo ele está pensado dessa forma, ok? Agora que na atividade 2, nessa atividade será apresentada uma sugestão de roteiro para a produção de uma investigação matemática para a sala de aula, contemplando o resgate da capacidade do estudante em buscar, encontrar e validar resultados. Isso aqui é fundamental, né? A gente não pode deixar passar desapercebido essas competências aí que a gente, e habilidades que a gente tem a oportunidade de desenvolver com os alunos, com as atividades pensadas aqui, né? E eu sempre disse isso, né? Eu acho que não custa a gente relembrar aqui que muitas vezes não é a atividade. É claro que existem umas atividades mais completas do que outras, né? Mas se eu estou com uma atividade, um determinado livro, um determinado caderno, né, e a Camila está também com o mesmo livro, com o mesmo caderno, com a mesma atividade, garante que a nossa aula seja igual? Com certeza não, né? Com certeza não. Então, a gente precisa aqui, na verdade, mais do que atividade, é a metodologia mesmo, é como eu vou desenvolver essa aula, é como eu vou pensar, né, na formatação dessa aula, como é que eu vou preparar essa aula. Então, isso está muito relacionado, né, com o desenvolvimento, mais do que com a própria atividade, ok? A condução também, né, dessa atividade, planejamento, de qual é a intencionalidade, mais uma vez a gente utilizando essa palavra, né, tudo tem que ter uma intenção e tem que ter um foco. A gente precisa direcionar o trabalho para que ele ocorra da melhor forma. De fato, né, são palavras que a gente vai falar constantemente, vai parecer uma coisa bastante repetitiva e tem que ser, né, intencionalidade, relação, então são coisas que é o foco aqui desse trabalho, né, é o foco dessa formação. Então, a gente precisa, de fato, aproveitar esse momento de formação em serviço, né, para que a gente possa nos aprofundar aí no estudo do desenvolvimento da nossa área, da nossa disciplina, ok? Bom, pessoal, então a ideia aqui agora é que vocês se organizem aí em grupos ou duplas, virtualmente, né, de acordo com o que eu já conversei aí com alguns coordenadores, esse trabalho já existe, já está sendo desenvolvido pela coordenação da unidade escolar, né? Então, a gente vai pedir que agora vocês se organizem aí da forma como vocês já estão fazendo e utilizem as situações de aprendizagem que vocês estão desenvolvendo com as suas turmas e, em seguida, faça a leitura do anexo 2. Então, a ideia aqui é o quê? De acordo com esses grupos, de acordo com o que vocês já estão acostumados a trabalhar aí na área, né, vocês vão fazer essas discussões. Então, por exemplo, né, eu trabalho lá com o 9º ano e a Camila trabalha com o 6º ano. Então, nesse momento, eu vou discutir aqui com a Camila, Camila, mais algum outro professor, né, e a gente vai discutir uma situação de aprendizagem, se a gente trabalha em turmas diferentes. Então, a ideia aqui é, com essa situação de aprendizagem, a gente direcionar aqui o trabalho, tá bom? E, além disso, tem a leitura aí do anexo 2, que é fundamental que vocês
realizem, tá bom? Muito bem. Então, ó, pensando aí nessa situação de aprendizagem, na discussão que vocês vão fazer, e após a leitura aí desse anexo, vocês vão conduzir da seguinte forma: a gente vai desenvolver aqui a etapa 1 e a etapa 2. Lembrando que a etapa 3, 4, 5 e 6, ela está pensada no desenvolvimento dela com o aluno. Então, a gente só vai fazer a 1 e a 2, ok? Então, a etapa 1, ela diz o seguinte, ó: introdução à investigação matemática. Objetivo: reconhecer e compreender uma situação a ser investigada, apresentada pelo educador. Então, não foi o que a gente falou? Então, agora, dentro da situação de aprendizagem que a gente está trabalhando, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso desenvolver essa investigação? Como é que eu posso conduzir? Quais são as perguntas que eu vou fazer para o meu aluno? Porque isso daqui é bastante importante, não é? Porque a gente comentou a semana passada, inclusive, não comentamos? Que nesse momento a gente vivencia aí, nesse ensino à distância, muitas vezes tem pais que acompanham o aluno e ele não tem essa metodologia de fazer perguntas apropriadas que leve o aluno a uma reflexão, né? Muitas vezes ele dá a resposta. Semana passada a gente comentou aí com vocês que às vezes acontece isso até na própria sala, né? Dependendo da dinâmica, a gente acaba dando a resposta. Mas a ideia aqui é que o professor, prepare essa aula, pensem em questões aí que faz o aluno refletir, e muitas vezes a condução do professor leva o aluno a fazer mais perguntas, né? Não exatamente dar resposta, mas levantar mais perguntas, mais dúvidas da parte do aluno, para que ele consiga, de fato, relacionar, desenvolver esse pensamento matemático, que é o que a gente tem aí como objetivo, não é? Não é se alguém quiser fazer matemática, ele vai fazer depois uma faculdade aí de matemática, mas de desenvolver esse pensamento matemático que é nós, pessoas aí da sociedade, né, no dia a dia. Bom, a segunda etapa é questões bem definidas para o estudante propor, que falando aqui as duas etapas numa só. Então, de acordo aí com a situação de aprendizagem que vocês selecionaram nas duplas, nos grupos aí para discutir, vocês vão focar nessas duas etapas, tá bom? Então, na investigação e na definição do objeto de investigação, ok? Muito bem, então, pessoal, continuando aí na etapa 2, o objetivo é que vocês formulem essas questões claras e bem definidas, e que esses questionamentos motivem mesmo os estudantes a buscar as soluções, né? Que os estudantes reflitam sobre a investigação, que eles questionem e comparem as hipóteses elaboradas e os resultados obtidos, né? Que eles movam-se aí nessa direção de compreender os conceitos e os princípios matemáticos, certo? E aí, nesse contexto e nesse processo, o que é importante, né? É importante que as competências e as habilidades de raciocinar, de representar, de comunicar, argumentar matematicamente favoreçam o letramento matemático, né? A construção do pensamento matemático. E dentro desse processo, na hora de formular as questões que devem ser definidas, que devem ser pontuais e devem ter a sua intencionalidade, a gente vai frisar a importância do uso do vocabulário neste processo, né? Do vocabulário matemático que deve se tornar um hábito para o aluno. Isso é bastante importante, né? Porque a gente, o vocabulário matemático, a gente sempre fala da importância da leitura e da escrita em todas as disciplinas. Quem é que tem essa responsabilidade de desenvolver essa leitura e escrita?
cada um na sua especificidade. Então, eu, como professora de matemática, tenho essa responsabilidade, e a gente não pode esquecer da importância, né, do trabalho aí com o vocabulário, os termos corretos. Então, a gente não pode falar o de cima e o de baixo, né? A gente tem que, de fato, usar denominador, numerador, isso é muito importante. Então, a gente precisa cuidar mesmo, né, da questão aí do vocabulário. E aqui, lembrando de novo, ó, só para reforçar, etapa 3, levantamento de dados, 4, utilização de modelos, 5, testes e 6, ajustes. A gente precisa conduzir isso daí, então isso daqui está pensado mesmo com o aluno, diretamente com o aluno, então de acordo aí com o roteiro que vocês vão apresentar para o aluno, precisa ser pensado essas etapas aí, ok? Tudo bem? E para finalizar, gente, com vocês aí, a gente vai pedir que vocês compartilhem, né, então, essas conclusões, as conclusões que vocês tiveram nesse tempo aí de estudo do anexo 2 e das discussões que vocês fizeram aí nas duplas e nos grupos com relação à sequência que vocês estão desenvolvendo, qual é a investigação. E, como eu estava dizendo, muitas vezes não é a atividade, né? Porque, veja só, a atividade da semana passada, se vocês lembram, a atividade lá do anexo, trazia a página 24 e a página 25. E ali estava trabalhando com as expressões, né? Com a importância lá da ordem das operações, da ordem dos símbolos. Então, só que não eram expressões apenas a resolução de expressões, mas eram expressões dentro de um contexto, que o aluno via significado. E é isso que a gente está falando, não é uma coisa do outro mundo, né? Trabalhar com a resolução de problemas, né? Trazer para o contexto do aluno, para que ele possa, de fato, ver significado na resolução de uma expressão, porque só resolver uma expressão numérica, isso não tem sentido, né? Pelo menos na minha formação, eu aprendi matemática dessa forma, né? Eu aprendi matemática só, basicamente, a técnica. O professor, ele não passava para a gente as aplicações, o significado. Então, eu aprendi a técnica, eu aprendi o cálculo, mas já faz tempo que a matemática, ela não é pensada dessa forma, ela não está sendo proposta dessa forma. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com trigonometria, né? Eu vou só resolver uma equação trigonométrica, uma função trigonométrica, não, eu tenho aplicações aí que são excelentes, né? Hoje aí com o uso do celular, com os aplicativos do clima-tempo, a gente pode ver ali claramente uma função trigonométrica. Então, com certeza, a gente tem aplicações muito práticas aí que o aluno vê significado no conceito. Então, de repente, ele pode até dizer, olha, eu não me familiarizo tanto com os cálculos, tá? Mas ele entende o significado. É isso que a gente falou, é desenvolver no aluno esse pensamento matemático, é ele entender a importância que a matemática tem. Ele pode até não ter tanta afinidade com os cálculos, mas tem significado para ele, né? Passa a ter significado, certo? Então, a gente pede aí agora que vocês façam isso, que vocês discutam aí, né, entre os grupos, que vocês compartilhem as discussões que vocês fizeram nas duplas, no grupo, nos pequenos grupos, com o grupo maior aí, tá bom? E, se possível, apresente, né, então, aí as suas conclusões para os colegas. Infelizmente, não dá para vocês apresentarem nesse momento, para a Camila e para mim, mas certamente numa oportunidade a gente poderá retomar essas discussões, tá certo? Outra coisa aqui é que a gente falou aí sobre esses roteiros e pediu que vocês, então, trabalhassem aí tanto a etapa 1 quanto a etapa 2 e desenvolvessem aí a etapa 3, 4 e 5 com os alunos, né? A gente vai finalizar a apresentação com vocês, mostrando aqui, né, uma sequência, né, e esse trabalho investigativo dentro da sequência.
Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os materiais que a gente encaminhou na semana passada. Dentro daqueles materiais tinha lá uma sugestão, né, de uma atividade de geometria, onde os alunos podiam verificar, né, quando é que forma triângulo ou não, de acordo com, né, as dimensões aí dos lados. Então, era uma atividade que envolve lá canudinhos e o barbante, e ele vai ver se forma triângulo ou não. Então, dando continuidade aí, a gente vai finalizar, então, com essa sugestão aí da etapa 1 e da etapa 2, nessa sequência aí, tá bom? De geometria. A gente vai verificar, então, a possibilidade, né, da investigação da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ok? E como você falou, da atividade que nós propomos na semana passada, né, com a construção dos triângulos, são atividades práticas, que a gente não precisa de material que é difícil de conseguir, né, a gente tem fácil acesso a esses materiais, e são atividades que colocam o aluno em ação, né, que é a proposta que a gente tem, né, do aluno como protagonista, ele desenvolvendo e ele construindo o pensamento, e o professor, neste momento, como mediador, né, lançando as questões, os questionamentos, né, as perguntas, para que o aluno consiga, de fato, estruturar esse pensamento matemático na cabeça dele. Então, agora a gente vai para o vídeo. Bom, pessoal, então, para finalizar aí esta atividade 2 dessa pauta, né, de acordo com o que a gente pode ver aqui na tela, a tabela que foi disponibilizada para a realização dessa atividade, pedia que vocês fizessem a etapa 1 e a etapa 2, né, e a etapa 3, 4, 5 e 6, é sugerido que vocês desenvolvam com os alunos. Muito bem, então aqui na etapa 1, ele fala sobre a introdução à investigação matemática, que o objetivo é reconhecer e compreender uma situação a ser investigada e apresentada pelo educador. A etapa 2, definição do objeto de investigação matemática, né, com o objetivo de formular questões bem definidas para o estudante propor hipóteses. Então, é o trabalho que a gente já está fazendo aí desde da primeira pauta, né? A importância desse trabalho com a investigação, e foi pedido que vocês trabalhassem aí com uma sequência, né, uma sequência didática. Não sei como é que vocês se organizaram aí no trabalho virtual, se em duplas, se em grupos, mas de qualquer maneira vocês devem ter discutido aí, pensado aí essas etapas sobre, né, uma sequência que vocês vêm desenvolvendo. Então, no caso aqui, eu e a Camila já estamos propondo para vocês aí, desde a pauta passada, o trabalho com a investigação na geometria, né? Basicamente aqui nos triângulos. Então, a atividade que a gente disponibilizou lá no site, e junto aí com o material, como sugestão, era para que o aluno comprovasse lá quando é que forma, né, um triângulo de acordo com a medida dos lados. Então, dando continuidade aí nessa sequência, e a gente até foi ver quais as habilidades, né, específicas desse trabalho, e aí a gente pode até dizer para vocês que perpassa aí desde os anos iniciais até o ensino médio, a habilidade aqui com essa sequência, né, dos triângulos. Então, a nossa sugestão aqui, para finalizar, então a gente traz uma atividade aqui investigativa, né, para que o aluno possa verificar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. É claro que nessa etapa aqui a gente já passou, né, pelo ângulo raso, ele já conhece lá o ângulo raso, ele já conhece o ângulo de meia volta, que corresponde a 180 graus, então ele já sabe, né, essa etapa aí. Então, a gente fez aqui dois triângulos, né, são um triângulo isósceles aqui e um triângulo escaleno, mas independente, né, da classificação aqui do triângulo, a gente pode ver, né, e o aluno vai poder validar aí a soma dos ângulos internos. Então, com essa atividade, ó, ele observa que se a gente rasgar aqui, né, ó, triângulo, e ajuntar aqui os ângulos, ó,
Então, forma um ângulo de 180 graus. Eu tenho um ângulo raso aqui, um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Então, é até importante a gente usar mais do que um tipo de triângulo, porque dependendo do aluno, ele vai achar que isso acontece só em um tipo de triângulo. Então, por isso que, no caso aqui, a gente fez dois, né? A gente fez o escaleno e o isósceles, tá? E dessa forma, a gente pode mostrar para eles que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Creio que com esse tipo de atividade, que o aluno de fato ele está investigando, né, ele está usando material manipulativo aqui e ele está comprovando aqui a soma desses ângulos, dificilmente ele vai esquecer, né, que é 180 graus a soma dos ângulos internos para qualquer triângulo. Então essa é a nossa sugestão, né? Tenho certeza aí que nas discussões de vocês também, vocês chegaram aí a conclusões bastante produtivas e é esse trabalho sugerido, né? Sempre com a investigação. E a gente pode ver com os documentos aí, eu vou falar aqui dos parâmetros curriculares nacionais, mas documentos anteriores, se a gente for procurar, fala, né, já aborda essa questão da importância com a investigação, com a modelagem, tá bom? Desejamos um bom trabalho. Tá, todo esse material com essa pauta formativa, a abordagem histórico-investigativa, mais um outro material que também está disponibilizado, investigações matemáticas em sala de aula, contribuição de uma tarefa investigativa no primeiro ano do ensino médio, a investigação matemática como recurso metodológico para o ensino de números inteiros, uma experiência com alunos do 7º ano, também faz parte aí dos cadernos, né? Outro material aqui, ó, todos podem aprender matemática em altos níveis, o próprio currículo paulista, né? E esse outro material aqui, que eu acho fantástico, né? Esse material Histórias de Investigação Matemática, que traz bastante sugestão aí para vocês, como é que vocês fazem esse trabalho com a investigação, como é que você pensa na sua atividade. Ele vai falar, olha, você precisa levar em consideração isso, você precisa pensar isso, você precisa pensar na turma que você tem, como é que você desenvolve aqui essa investigação. Então, sem dúvida, né, são sugestões aí ricas, né, como eu já disse, esse momento de formação é importante a gente fazer essas leituras, é importante a gente conversar com o colega, é importante a gente, né, estabelecer essas relações aí de diálogos, né, ver como é que o outro pensa e nos aprofundarmos mesmo, porque isso é muito rico para nós, para nossa formação. Nós estamos, né, nós precisamos nos preocupar com a nossa formação. Eu sempre falo isso. Quem é o maior responsável pela minha formação? Sou eu mesma. Então, quanto mais a gente se apropria desses materiais, quanto mais a gente se aprofunda, né, com certeza, mais facilidade a gente vai ter no desenvolvimento aí do trabalho que está sendo proposto, tá bom? Então, a gente finaliza por aqui, semana que vem estaremos juntos aí novamente, desejamos um bom trabalho e lembramos que mesmo esses ATPCs, eles estando, né, gravados aí, nós nos colocamos à disposição, se vocês precisarem nos procurar, tem aí também o coordenador, que você pode ver o acesso, né? Lembramos aí mais uma vez do site do Núcleo Pedagógico, né, do blog de matemática, todos esses materiais vão para lá, então, como já foi dito aí na TPC da semana passada, é um local onde você pode encontrar todo o material que a gente está trabalhando, os materiais oficiais, de uma única forma, né, de uma maneira mais simples, aí, mais direta, para facilitar a nossa vida nesse momento. Então, bom trabalho, pessoal. Até semana que vem. Bom trabalho a todos e até a próxima. Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma formação da Diretoria de Ensino Leste 4. Meu nome é Rodrigo, sou PCNP de Química e iniciaremos agora a mais uma TPC de Exatas, na área de Ciências da Natureza, e a pauta de hoje será investigação científica. Desejo a todos uma boa formação.
Então, a pauta da nossa ATPC de hoje é um desdobramento da ATPC anterior. Nesta ATPC, nós precisaremos dos seguintes materiais: papelaria pessoal, caderno de anotações, registros, além de caneta e lápis, dentre outros. Cópias digitais do anexo 1, roteiro de instruções. E os materiais contidos aí no anexo 1 para a construção do Gnomon, na atividade 2, que são palito de churrasco, massa de modelar, folha de papel sulfite ou cartolina, lápis ou caneta e lanterna. Aproveito para destacar desde já, para que vocês fiquem tranquilos. Caso não seja possível realizar esse experimento, nós temos no final desse material algumas indicações de vídeos dos quais nós temos essa experimentação. E aí é possível também observar essa experimentação a partir do vídeo. Então, caso vocês não tenham alguns desses materiais ou recursos, fiquem tranquilos. Então, quando nós chegarmos na atividade 2, nós discutiremos e veremos isso melhor. Retomando aos conceitos de investigação científica, com base no currículo paulista de ciências, analisar, compreender e explicar fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, ir em busca de respostas e criar soluções, é uma competência específica do currículo paulista de ciências, e essa definição consta na página 370. Além disso, nós podemos caracterizar aquele estudante que costuma fazer perguntas, que não se intimida de perguntar, não tem medo de errar, que investiga, que busca reconhecer e entender o mundo à sua volta. Então, essa pauta convida vocês, professores, a vivenciarem essa prática de ensino por investigação e assim fornecer os subsídios para que vocês, educadores, possam atuar de uma forma a estimular a curiosidade de todos os nossos alunos. Então, o objetivo da nossa pauta de hoje é compreender o papel da investigação científica na compreensão do mundo e de seus fenômenos. Na nossa ATPC anterior, nós iniciamos com uma introdução da investigação científica. Nós teremos mais 2 pautas, além dessa pauta de hoje, com essa temática, com o objetivo de aprofundar os pressupostos teóricos e práticos a partir do currículo paulista. Na nossa primeira atividade, teremos um vídeo, Ensino de Ciências, Metodologia e Técnicas. O tempo aproximado do vídeo é em torno de 13 minutos. Após o vídeo, convido vocês a responderem as questões, essas 3 questões, registrarem as respostas e em seguida socializarem e comparar as respostas entre os colegas de área da unidade escolar de vocês. Então, além do vídeo, eu gostaria de ressaltar para reflexão que hoje em dia, mesmo com tantos avanços científicos e tecnológicos, nós ainda encontramos muitas pessoas e muitos grupos reagindo de uma forma muito negativa aos fatos científicos. Nós vemos isso pelo mundo, mas podemos notar isso especialmente no Brasil. Então, gostaria que vocês refletissem sobre essa questão também.
São 8 horas da manhã na IMF Anália Ferraz da Costa Couto, em Campinas. Esta turma de crianças de 2º ano está saindo da sala de aula com um objetivo: observar o céu. Toda semana a gente vem aqui para fora, 2 vezes por semana, para observar o céu e desenhar o sol com relação ao poste que a gente escolheu, não é mesmo? Quais são as regras quando a gente vem aqui desenhar o sol? Como, Rodrigo? Sentar no mesmo lugar. E o horário? E o horário? Sempre o mesmo. Tá, então vocês podem começar... não pode ficar olhando para o sol, exatamente. Então vamos desenhar o sol. Débora é professora da turma e trabalha com os alunos um projeto que desenvolveu em sua pesquisa de mestrado na Unicamp. Os povos antigos observavam o sol, a relação do sol com algum referencial e foram percebendo que o sol se movimentava com relação a esse referencial. E aí, com isso, eles conseguiram perceber as mudanças do sol e construir o calendário. Então, o aluno, a partir dessa atividade, a gente conseguiu colocar outras, como aí medir a temperatura todos os dias. A sombra no poste, ela também complementa essa atividade do sol, porque eles vão perceber que o sol está se movimentando e a sombra também. Rodrigo, o que você acha que vai acontecer? Que a sombra vai ficar no mesmo lugar. Por que você acha que a sombra vai ficar no mesmo lugar? Porque o poste vai ficar no mesmo lugar. O poste vai ficar no mesmo lugar. Aí a sombra também vai ficar. E a sombra também vai ficar. E quem que concorda com o Rodrigo, gente? A Ana não concorda? O que você acha, Ana? Que o sol pode mudar de lugar e a sombra pode mudar também. Quem concorda com a Ana? Ó, tem... E a maioria está concordando com quem? Com o Rodrigo? Rodrigo! Então o Rodrigo ganhou! Então daqui 3 semanas nós vamos lá medir novamente e nós vamos ver o que vai acontecer. Selecionamos algumas atividades, inclusive valorizando também não só o cotidiano deles, a facilidade e o baixo custo, porque as atividades que nós fazemos não tem custos. Né? Você vai lá fora e a natureza da aula. Qual dia da semana o mês começou? Qual dia da semana o mês começou? Muito bem. Que vocês olharam aí? Abril começou? É abril. Muito bem, começou no domingo. Então vocês vão escrever domingo. A ideia é que essas atividades tenham atividade de observação, onde o aluno tenha tempo para pensar, tempo para fazer, e atividades de avaliação e de debate coletivo, de pergunta, de fazer hipóteses, que elas possam estar erradas, e com o tempo as crianças, por si só, elas percebem qual é a hipótese mais adequada para entender o que ela está observando. Fernando Paixão é professor da Faculdade de Educação da Unicamp e foi o orientador de Débora no mestrado. Ele também acompanhou a realização da atividade das crianças. Nesse momento, eles estão fazendo uma atividade periódica, que é a análise dos dados que eles obtiveram durante o mês. Então, nessa atividade, eles analisam os dados que eles têm, eles tiram conclusões e respondem a perguntas da professora que faz em relação às atividades. Então, se você olhar, por exemplo, tem atividade de escrita, tem atividades de matemática, tem atividade de comparação. É uma atividade de ciência, mas que vai levar as crianças a ajudar na alfabetização, matemática e na alfabetização da língua. Então é interessante, e o mais interessante é que a criança está envolvida no contexto. Isso. Tudo faz parte do que ela está estudando. Exatamente. Né? E ela vai trabalhar essas questões em cima de dados e de observações que ela fez. Não é uma coisa externa. Não é como um livro que descreve um fenômeno e você tem que pensar sobre ele. Os fenômenos que eles estão analisando são fenômenos que eles observaram. Essa é a coisa, eu acho, mais interessante. Então, quando faz sentido para a criança, é mais fácil ela aprender, mais prazeroso. Exatamente. Então, por causa disso, há um envolvimento imenso deles. Vocês podem ver que, apesar de ser crianças muito pequenas ainda, como elas se rearrumaram, como elas vão e fazem as atividades, como elas se sentam e trabalham em grupo.
certo? E isso é quase como se eles passam a adquirir um certo metaconhecimento sobre o aprendizado, como ele tem que se comportar para aprender. 1, 2, 3, 4. Mas o dia que faltou também teve aula. Nossa, o do Daniel é só 13 dias. Mas o dia que faltou também teve aula. 19. Coloca 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, mas não é porque você faltou que não teve aula. O fato de a criança entender a importância do conteúdo estudado na vida dela pode aumentar o interesse para o aprendizado. A professora Miriam Krasilchik fala sobre isso. Para um ensino de ciência ser eficiente, fundamental, né, e ser capaz de atingir os seus objetivos, você precisa de várias coisas. Você primeiro precisa estimular o aluno, provocar. E para isso você precisa vincular o que você está ensinando ao cotidiano, à vida dele, para ele entender que isso tem um significado e que não é uma exigência acadêmica, não é, como das escolas. Um outro aspecto é que ele tem que experimentar. Quer dizer, tem algumas coisas que as aulas práticas provêm aos alunos que nenhuma outra oportunidade pode igualar, que é de encontrar o inesperado. O importante de uma aula prática não é o que dá o resultado esperado, é quando não dá. No ensino de ciência, você pode distinguir 3 tipos, quer dizer, você tem exercícios. Muitas vezes eles são puras receitas, mesmo nas aulas práticas. O sujeito segue como se fosse uma receita de cozinha, né? Esse tem um papel importante para ensinar certos conceitos, etc. Mas tem também restrições, né? Você pode ter investigações, é do que eu estou falando quando você diz que... Eu estou falando que você dá um problema e o aluno tenta resolver, ele mesmo procura saber quais são as possibilidades, etc. E, finalmente, você tem projetos, quer dizer, em que, a partir do aluno, ele desenvolve uma pesquisa e muito mais, com maior liberdade, para não só fazer as perguntas, como pensar que dados ele precisa para responder, fazer hipóteses sobre o que ele espera que aconteça e, finalmente, chegar a alguma interpretação dos resultados que ele obteve. Você não pode entender que há um único método científico, que todas as coisas que foram produzidas em ciências foram produzidas a partir da observação da realidade e da experimentação, porque há diversos métodos científicos. Né? Há grandes teorias, por exemplo, como a teoria da relatividade, que ela foi formulada e foi aceita pela comunidade científica da época, sem ter nenhuma evidência empírica. 10, 15 anos depois que vieram as primeiras evidências empíricas. Então, uma primeira coisa é sempre passar, principalmente para o professor, que há diferentes maneiras de se produzir ciência, e não essa maneira mais clássica, que é observar a realidade, né? Definir variáveis para serem controladas, fazer um experimento, a partir do experimento extrair resultados. A gente chama o método científico empírico indutivo. A partir do experimento, você extrai informações, extrai conhecimentos. Né? Então, ela pode, né? Lembrando que qualquer método de produzir informações pode ser utilizado dentro da ciência. Então, um debate entre diferentes pontos de vista, como existe um debate na academia, né, nas universidades, nos encontros científicos, desses debates podem sair, né, novos conhecimentos científicos. Então, o debate que se faz na sala de aula também pode favorecer isso. Discutir ideias com as crianças sentadas em círculo no chão. Nada de aula expositiva. É assim nessa escola de Paulínia, com a turma de 5 anos da professora Maria Helena. Eu vou distribuir as cartas para vocês sem saber o que tem nelas, tá? Vocês vão observar e depois a gente vai separar quem combina com quem, tá? Pode virar e ficar observando. Olha o que tem nessa carta.
Depois a gente conversar sobre elas. O que tem nas cartas, gente? Ó. Não, mas é desenho de que tem aí? De animais. Então, agora nós vamos fazer aqui no meio mesmo uma separação. Nós vamos colocar no chão e fazer grupo de quem combina com quem. Neste jogo, as crianças deverão agrupar os animais de acordo com seus próprios critérios. Além disso, precisam justificar os seus argumentos. Então, vamos começar com o Caio. O Caio vai colocar esse daqui e aí o Pedro vai colocar o dele. O seu pode ficar junto com o animal. Que animal que é esse mesmo? Gato. O peixe pode ficar junto com o gato? Esse jogo dos animais, ele pode ser feito com qualquer objeto. No nosso caso, nós estamos buscando uma classificação dos animais. Então, no começo do ano, a gente elege o nome da turma. E o nome dessa turma é Turma da Natureza. E Turma da Natureza é a turma de todos os animais. E daí surgiu a base para nós fazermos esse projeto, que é um projeto de conhecer os animais como componentes da natureza. Naquele momento, eles pensavam só nos animais. Hoje, eles já se colocam como parte da natureza, que é uma coisa muito interessante. Convidamos Jorge Megide para acompanhar um trecho da atividade da professora Maria Helena. Quando a Maria Helena procura introduzir, já com crianças de 5 anos, essa tendência de agrupamentos, né? Que critérios que são usados para agrupar. Isso mais para frente pode ser utilizado por um outro professor de ciência para, se a escola tem uma estrutura em continuidade, lembram quando vocês fizeram esse trabalho lá na educação infantil, de agrupar e tal? Pois é, os cientistas agruparam de maneiras diferentes. E aí a criança vai vendo que a forma como ela atuou, né, quando era criança mesmo, na educação infantil, né, é muito parecida com a forma que o cientista atua. Eu acho interessante também a gente trabalhar a classificação dos animais, porque eles vão utilizar a observação direta, a reflexão e exatamente a classificação. Por que os animais são diferentes, não é? Eles serem diferentes traz o que para nós? Então, hoje essa turma já tem até um conceito de cadeia alimentar, que nós trabalhamos isso também. E os pássaros comem peixe, gatos, cachorros correm atrás do gato. Então há diferentes maneiras de trabalhar, por exemplo, classificações. Isso envolve procedimentos científicos, né? Não métodos científicos, procedimentos científicos, e elas vão adquirindo novos conhecimentos. Depois, de repente, um animal chamou muita atenção, tem um texto de literatura infantil que fala daquele animal, das características daquele animal, o próprio texto literário, é a hora da gente trazer o texto para ser lido em voz alta, ser lido pelas crianças, comentado. Então isso vai trazendo a perspectiva interdisciplinar e vai trazendo mais informações para as crianças. Mas quando nós fizermos esse jogo aqui, vai acontecer do cachorro morder o menino? Não. Porque é o dono. Porque é o dono e porque nós estamos separando os parecidos. Não é aquele que come quem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido produtiva os registros e o compartilhamento dessas observações que vocês realizaram. Então, eu vou discutir um pouquinho, bem brevemente, sobre as 3 questões. Então, a primeira questão que diz como você acha que o letramento científico pode contribuir para reverter esse quadro. Então, é importante ensinar como é o olhar da ciência para o mundo e para seus fenômenos, como ela atua, interfere na nossa sociedade. Tudo isso
com certeza resultará em um comportamento mais lúcido, mais equilibrado das pessoas, dos nossos alunos, diante dos fatos científicos, tornando assim, consequentemente, né, a sociedade mais consciente sobre a atuação dela no mundo. Então, o verdadeiro conhecimento científico é a nossa melhor forma de combater essa disseminação e apropriação de fatos inverídicos. Nós temos em pleno século XXI um aumento de pessoas que acreditam na Terra ser plana ou não acreditam na eficácia das vacinas, por exemplo. Isso evidencia o baixo desenvolvimento da investigação e, consequentemente, do letramento científico. Na nossa segunda pergunta, nós temos: o que você entende como letramento científico? É claro que para as 3 perguntas nós poderíamos aí discutir e aprofundar com diversas linhas de fundamentações, mas dentro dos principais conceitos, nós podemos aí entender o letramento científico como uma capacidade de empregar os conhecimentos aprendidos, né, na ciência para identificar questões, até adquirir novos conhecimentos e explicar fenômenos científicos, além de tirar conclusões, claro, baseados em evidências. E além de tudo isso, nós temos também a capacidade de aplicar todos esses conceitos sobre uma perspectiva científica. A nossa terceira questão, nós temos: qual é a importância do letramento científico na escola? Então, ensinar o letramento científico nas escolas prepara o estudante para atuar de uma forma melhor no mundo e pelo mundo também. E ainda conduz o nosso estudante a reconhecer e comunicar-se com questões que podem ser investigadas cientificamente. E, além disso, em saber o que está envolvido nessas investigações. Então, vamos lá para a nossa segunda e última atividade de hoje. Vivenciando uma prática investigativa, construindo um gnomon. Então, o tempo estimado dessa atividade é de 15 minutos. Siga as orientações do anexo 1 e construa o seu gnomon. Após a construção e experimentação, responda a questão a seguir e compartilhe os resultados com seus colegas. Então, a questão é: a partir das observações deste experimento, quais fatores ou conteúdos poderiam ser investigados pelos alunos? Então, antes de começar essa atividade, eu só quero colocar que eu acho muito importante a experimentação no ensino de ciências de modo geral. Então, sempre que possível, eu indicarei algumas experimentações. Eu sei que em alguns casos, e até nesse caso mesmo, embora sejam materiais relativamente simples, tanto vocês professores quanto os alunos podem não ter esses materiais ou algum recurso. Então, só queria pedir para que vocês fiquem tranquilos no planejamento dessa pauta. Isso é levado em consideração. Então, para os professores ou alunos que não conseguirem desenvolver essa atividade prática, nós temos aí alguns vídeos, inclusive
no final desse material, nós temos algumas indicações de vídeo, de materiais, e nós temos alguns vídeos dessa experimentação. Então, caso não seja possível realizá-la na prática, vocês podem observar essa experimentação, mesmo à distância. Mas eu ainda saliento que a experimentação, a realização da experimentação, ela é de extrema importância, né? Ela é insubstituível. Mas nesse momento, né, que estamos atualmente, nós temos que usar aí os recursos e condições que nós temos. Então, para os professores e no caso da aplicação para os alunos que não tiverem algum desses recursos, vocês podem indicar aí algum vídeo, ou até no caso dos alunos, para que eles realizem de repente no condomínio, na casa, no quintal, utilizando o próprio sol, caso não tenha o celular. Eu mesmo, a primeira vez que eu fiz, eu não tinha a massinha para fixar a haste. Eu acabei utilizando um pedaço de borracha mesmo. Então nós podemos fazer algumas adequações, mas na impossibilidade, principalmente para vocês professores, isso não é um problema. Então nós temos aí no final do material alguns vídeos e algumas indicações que demonstram essa experimentação na prática. Então, boa atividade para vocês. Então, voltando com a atividade 2, espero que vocês tenham gostado da atividade. Caso tenham conseguido realizar o experimento na prática, para os que não conseguiram, espero que tenham gostado também da observação através de vídeo. Então, antes de responder a questão, eu queria ressaltar novamente que essa atividade é uma adaptação para a compreensão do movimento do Sol durante o dia, mesmo em um ambiente fechado. Com a intenção de estimular a reflexão sobre a observação e o registro do tamanho, forma e posições da sombra projetada através de um objeto, né? E descrever aí as mudanças em relação à posição do Sol em diversos horários do dia. Então, nós temos aí inúmeros fatores, inúmeros fatos que acontecem, que nós temos no nosso cotidiano, no cotidiano do aluno. Então, nós podemos trabalhar diversos conteúdos através desse experimento, como a orientação horária, a duração do ano, aproximada do ano, o período de início e término de cada estação, movimentos do Sol e os pontos leste, oeste. Enfim, nós temos também como abordar como essas observações serviram para o conceito de heliocentrismo. Enfim, então nós temos aí diversos fatos que nós temos para investigar, para trabalhar. A partir de um experimento, nós conseguimos trabalhar aí diversos fatores. Então, é isso, professores. Então, para finalizar, eu gostaria de destacar novamente para vocês não deixarem de compartilhar as anotações e reflexões, planejamentos. Isso contribui para enriquecer a discussão e a argumentação nesse nosso espaço formativo, né? Então, o conhecimento coletivo, ele sempre será superior aí ao conhecimento individual. Além disso, não deixem de compartilhar também as práticas bem-sucedidas, até as que não foram bem-sucedidas também, né? Tudo isso aí pode contribuir para o trabalho de todos. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado de mais uma formação
Então, obrigado a todos, obrigado pela participação, pela compreensão. Espero que o nosso trabalho possa ajudar no belo trabalho que vocês já realizam e desejo aí que tenhamos dias melhores. Então, até a próxima.